Boa noite, igreja. Eu os saúdo e os cumprimento com a santa paz do Senhor. Desculpem aí o horário. Nossa, hoje eu estou bem, assim, cansada, mas para a honra e glória do Senhor de pé, para poder realizar os feitos do Senhor, né? Para poder ministrar sua palavra em nome de Jesus. Então, oremos. Soberano e amado Deus, Deus de poder, de honra e de misericórdia, aqui estamos, ó Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma noite de quinta-feira, Senhor, para poder, Senhor, estar realizando os trabalhos que colocaste em minhas mãos. Ó Pai, Filho e Espírito Santo, sabemos que suas mãos não se encontram encolhidas, nem seus olhos fechados, nem ouvidos tampados, nem lábios selados e nem pés atados. Sabemos que o Senhor nos ouve, nos vê e fala conosco. Então, acerca do teu poder, Senhor, fale conosco nesta noite de quinta-feira, porque precisamos da tua palavra, precisamos das suas respostas, precisamos das suas confirmações, Pai. Então, toma poderosamente toda essa família do aparelho WhatsApp, sua parentela, suas casas, suas famílias. Toma, Senhor, a minha vida, a vida dos meus filhos, dos meus netos. Toma, Pai, Filho, Espírito Santo, toda a minha família e parentela. Toma, Senhor, o teu ministério, Pai, porque são muitos o ministério, Senhor, são muitos. Então, toma eles nas tuas mãos. São muitos, porque a casa de oração vem atendendo diversos ministérios, papai querido. Glória a Deus, aleluia. Então, é aquela coisa de pessoas de todos os lugares, pessoas que entram em contato. Então, Pai, alcance cada um. Alcance cada um, porque sei que tu tem poder. Eu não posso estar onde eles estão, mas o Senhor pode. Eu não posso pisar onde eles estão, mas o Senhor pode. Então, Pai, toma cada um deles, todos os países, municípios, cidades, toma poderosamente e dê a eles saúde, força, proteção, estabilidade, que eles possam, Pai, ser avivados com o teu poder e com a tua graça, no nome santo de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém? E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus fará na minha e na tua vida, pois Ele é Deus. Porque Ele vai fazer, porque Ele é um Deus tremendo, maravilhoso. Então Ele vai fazer na tua vida. Então creia que tudo Ele pode, tudo Ele faz. Porque veja bem, quando nós estamos necessitando de muita coisa do Senhor, nós chegamos diante dele, pedimos, clamamos a Deus as nossas necessidades, apresentamos ao Pai as nossas necessidades. Porque você pode ver que aquela mulher de Mateus 15, que ela vinha pela cidade, pelos lugares, atrás de Jesus e a multidão a impedia de se achegar. Mas aquela mulher chegando diante de Jesus, ela olha, ela vê aquela multidão a impedindo, mas ela pega e grita para que o mestre a atendesse. Para que o mestre a atendesse. Aí ele vira para ela e diz que não era lícito ele dar pão aos cachorrinhos. Mas ela disse: Senhor, da mesa do meu senhor até as migalhas nós comemos. Então ela estava dizendo para Deus, para Jesus, que as migalhas para ela era suficiente. As migalhas para ela saberia que ia ter resultado, que ia resultar em coisas boas. Tantas vezes a gente pede as coisas para Deus, mas a gente quer tantas coisas e Deus muitas das vezes quer nos dar ali apenas uma porção pequena para que nós possamos produzir mais. Mas a gente quer o mais para poder ficar na zona de conforto. Não, a gente tem que lutar, tem que batalhar, tem que produzir, tem que multiplicar. Você não vê ali a parábola que ele vem, fala dos talentos? Ele deu um talento para um, deu dois para outro e três para outro. Aquele que recebeu um, ele guardou. Aí os outros, o outro dois, ele foi lá e investiu
Então, ele multiplicou, dobrou. Aí o outro triplicou, porque dobrou também, triplicou ali a sua porção. Quando o Senhor voltou, aí ele foi correndo buscar o talento e falou: olha, Senhor, para que não se acontecesse nada de mal, eu guardei aqui, enterrei, e quando o Senhor voltasse para te entregar, ele falou: servo mau. Você estava entendendo? Por quê? Porque não produziu nada. Ficou ali guardado na zona de conforto, tá me entendendo? Não produziu nada para o reino, não produziu nada para as pessoas e nem para si mesmo, porque é egoísta ainda por cima, porque guardou ali, ficou ali, então não deu nada para ninguém, não utilizou, não pensou em multiplicar, em triplicar, nada, não fez nada. Guardou para que devolvesse da mesma maneira que o Senhor deu. Amados, veja bem, se Deus ele te dá um algo para você fazer, você tem que fazer daquilo melhor do que já era, do que Deus ele te deu nas tuas mãos. Porque se Deus me dá um pote, o pote tá liso, não tem nada, mas eu vou querer trabalhar. Ele fala assim, ó, toma aqui esse pote. Aí eu olho pro pote e falo, ó, o pote é vazio, sem forma, que nem a terra. Sem forma, né? Sem nada, o que eu vou fazer? Deixa eu decorar esse pote. Aí eu vou lá, começo a pegar umas pedras, começo a colar no pote, invernizo o pote, começo a colar aquelas pedras, põe aquelas coisas tal, e põe aqueles adereços tal, tudo. De repente o pote fica um algo extraordinário. Aí o Senhor olha e fala, muito bem, olha, o que fizeste do pote que eu te dei? Aí eu apresento aquele pote. Tá me entendendo? Porque o pote que ele me deu estava sem forma e vazio. Mas eu o produzi. Você está me entendendo? Eu o decorei, enfeitei, para que ele ficasse ainda melhor, para que eu apresentasse ao meu Senhor. Então é isso que nós temos que fazer, igreja. E parar com esse negócio de, ah não, Deus me deu, deixa eu guardar aqui na caixinha, guardadinho, escondidinho, para quando Deus chegar eu tenho que devolver. Para. Então se fosse assim, nós viemos de um ventre da mãe, todo mundo pequenininho, então era para a gente estar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Tá me entendendo? Porque não tinha crescimento, não tinha desenvolvimento, não tinha nada. E assim são as pessoas. Elas não procuram crescer em nada na vida e depois ficar reclamando. Ficar reclamando, só sabem murmurar e reclamar. Não, nós temos que fazer a diferença. Foi para isso que nós viemos, não foi? Se fosse para a gente vir aqui, para ficar aí só assim, fazendo e não fazendo nada, nada, viemos fazer o que aqui? Tinha ficado onde estávamos, né? Então, nós viemos aqui para poder fazer, aprender, para retornar para casa. É um trabalho, nós estamos trabalhando para retornar para casa. Você está me entendendo? É isso que a gente tem que ver. Ah, mas eu não estou, eu não quero. Então, você fica aí sofrendo, atrasando o processo que Deus tem na tua vida, que Ele tem um propósito, mas você atrasa no processo, você não quer seguir o processo, aí fica aí. Fica aí jogado. Aí, conclusão. Vai chegar na casa do Pai? Não vai chegar. Porque enquanto você não cumprir o que você veio fazer, você não sai da terra, ainda fica sofrendo. Ainda fica sofrendo aí. Então tem muita gente que pega, fica pagando um preço de sofrimento, porque é ela própria que vai lá na banca da feira e compra e traz para casa sacolada de sofrimento. Ai, sabe essas pessoas que masoquista senta no sofá e fica ali vendo a destruição na televisão. Corre, corre aqui, fulano, corre, vem ver, vem ver. Caiu o prédio. Ai, meu Deus. A gente precisa parar com isso. Aí depois não dorme, fica pensando, fica preocupado, fica com isso, fica aquilo, fica até doente. Ai, gente, a gente precisa ver, a gente precisa melhorar em tantas coisas nas nossas vidas e parar com certas manias também, sabe? Que nos causa dor, transtorno. Então a gente precisa parar com isso. E precisamos fazer o ID do nosso Pai. Amém? Então, bora lá para a palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 9. Eita, papai, deixa eu pegar o apoio para poder fazer a leitura da Bíblia. Né? Então, aqui no livro de Lucas 9, né, o Senhor vem falando, ele vem falando aqui no versículo 10. Ele vem falando da multiplicação dos pães. Eita, papai, maravilha, olha aí. Então aqui o Senhor ele vem falando assim, ó. E regressando aos apóstolos, né, contaram-lhe tudo o que tinha feito e tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsebe.
E sabendo a multidão, o seguiu e ele recebeu e falava-lhes do reino de Deus. E sarava os que necessitavam da cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe, despede a multidão para que indo aos lugares das aldeias, das aldeias em redor, e se agasalhem e achem que comer. Né? Que eles achassem o que comer. Porque aqui estamos em lugar deserto. Estamos em lugar deserto. Mas ele lhe disse, dai-lhe-vos, né? Ele fala, dai-lhe-vos de comer. E eles disseram, não temos senão 5 pães e 2 peixes. E salvo-se, nós próprios fomos comprar comida para todo esse povo. Porquanto estava ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos, fazei-os assentar-se em ranchos de 50 em 50. Olha aí que tremendo. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, abençoou e partiu-os e deu aos seus discípulos para que porem diante da multidão. E comeram todos, saciaram-se, e levantaram todos, que lhes sobejou 12 alcofas e de pedaços. Então aqui, quando o Senhor ele vem falando nessa palavra, é tremenda, a multiplicação. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que seja o Senhor a falar pela boca de tua serva, e que não provém palavra de mim mesma, mas palavra que provém da boca e do trono do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui, quando o Senhor ele vem falando das multiplicações dos pães e dos peixes, ele vem dizer para mim e para você que haverá multiplicação sim na tua vida, haverá multiplicação sim na minha vida, haverá multiplicação no seu celeiro, haverá multiplicação dos seus bens, haverá prosperidade sim no meio dos seus, haverá essa multiplicação. Porque quando ele estava ali com toda aquela multidão, e ali se assentavam 5.000 homens, 5.000 pessoas, e ele pegou e pediu para que fizesse uma separação de filas de 50. Então era para colocar todos sentados ali, como se fosse uma roda de 50. E ali foram feitas. Então ali todo aquele povo foi atendido pelos pães, porque Jesus ele pegou aqueles pães e apresentou para o Pai. Quantas vezes Deus ele fala comigo e fala contigo na sua palavra para que nós venhamos sempre apresentar. Você tem que consagrar. Consagre todas as suas coisas, consagra a sua vida, consagra as tuas mãos, consagra os teus pés, consagra a tua cabeça, consagra os teus olhos. Senhor, eu consagro meus olhos para que eles possam ver bem. Senhor, eu consagro minhas narinas para que ela possa sentir todo o aroma. Senhor, eu consagro a minha boca, a minha língua, Senhor, para que ela possa abrir e falar corretamente. Senhor, eu consagro minhas mãos, porque aonde ela tocar, prosperará. Senhor, eu consagro meus pés, porque aonde ele entrar, tudo ficará abençoado. Ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eu consagro todo o meu corpo, eu consagro, Senhor, todos os membros, eu consagro, Senhor, todos os meus órgãos, eu consagro, Senhor. Então consagre-se, porque Jesus, quando consagrou e olhou para o céu, o Deus, ele abençoou e ele multiplicou. Então peça para Deus, Senhor, eu consagro o meu corpo físico, para que ele possa ter muita saúde. Olha para o alto, o que a Bíblia nos fala? Olhe para o alto, que é de lá que vem o teu socorro. O Filho de Deus olhou. E por que nós não podemos olhar para poder pedir ao Pai para que Ele abençoe a nossa terra, para que Ele abençoe a nossa casa, para que Ele abençoe a nossa família, para que Ele abençoe a nossa parentela, para que Ele abençoe tudo que nós tocarmos e todos os lugares que nós pisar com a planta de nossos pés. Podemos fazer. Porque se ele multiplicou os pães e aqueles peixes, porque eram 5 pães e 2 peixes. Ele fez tudo isso daí. Ele atendeu a 5.000 pessoas.
Sem contar fome, vai sem contar mulheres e crianças. Então ele atendeu, todos comeram fartamente e ainda sobrou. Olha só, você está vendo o que Jesus é capaz de fazer na tua vida? E você está aí questionando, tendo dúvida, sabe? Com medo de ir lá e fazer, mas veja bem, pastor, eu só tenho esse valor aqui, eu só tenho esse dinheiro. E se eu vou lá e eu faço e depois eu quebro a cara? Tenta, tenta. Você tem que ter fé. Vai pela fé. Amados, eu vou dizer algo para vocês aqui. No início da minha conversão, vocês sabem que foi duro, porque eu já falei isso para vocês trilhões de vezes. Foi muito duro para mim essa caminhada, essa trajetória, e está sendo ainda, porque eu ainda continuo caminhando. Você está me entendendo? E não quero desistir nunca. Então, a trajetória não é fácil, porque se fosse fácil, todo mundo vinha. Não é fácil. Então, a trajetória é difícil, tem que ter muito amor no coração, amar muito a Deus, amar muito a Jesus, amar muito a Trindade e se dedicar muito a eles, para que nós não venhamos a desistir nem esmorecer. Então, quando essa trajetória para mim estava muito difícil, eu passava sempre necessidade, tinha coisas para fazer que eu não conseguia fazer naquele momento, mas eu não desistia para eu poder ir fazer. Então, tantas vezes, tantas lutas, tantas dificuldades para poder chegar, para poder alcançar. Se eu tinha o pão, eu não tinha margarina. Se eu tinha margarina, eu não tinha o pão. Se eu tinha o pó de café, não tinha açúcar. Se eu tinha o açúcar, não tinha o pó de café. Você está me entendendo? E eu estava nessa trajetória, eu estava desse jeito. Eu só olhava para o alto, eu só olhava para cima, sabe? Só olhava, eu não perguntava nem por quê, nem por quê. Para quê e nem por quê. Mas eu só olhava assim e fazia assim, com a cabeça, né? Vou fazer o quê? Eu sentava aqui, onde eu estou, aqui, na Casa dos Utensílios, que é o primeiro altar. Eu sentava em uma dessas cadeiras aqui, encostava assim na parede, ficava com a cabeça olhando para o alto, sabe? E as lágrimas descia. Descia aqui assim, sabe? Mas eu não reclamava, depois eu só fazia assim, ó. Ia continuar. Eu tinha que continuar, eu não podia parar. Eu tinha que prosseguir, eu não podia parar. Eu não podia desistir. Eu tinha que continuar a trajetória. Eu tinha que continuar a caminhada. Então, tantas vezes eu já falei isso para vocês. Não é fácil, mas também não é difícil e nem impossível. Porque a partir do momento que você coloca o Senhor para ser o seu condutor, para conduzir a tua vida, os teus caminhos, é Ele que vai conduzir. Ele jamais vai te levar e te abandonar no abismo, ou te levar e te deixar sozinho no deserto. Ele não vai, porque até no deserto Ele mandou maná. Ele não vai te deixar sozinho. As codornas vinham do mar. Olha só que maravilha. A carne vinha do céu. A comida vinha do céu. A roupa do menino não ficava velha. O menino crescia, o sapato crescia junto. Olha o que Deus faz, gente. Olha o que Deus faz. Você está me entendendo? Então ele faz isso. Ele faz milagres, prodígios e maravilha. Como que você me explica uma rocha extraindo água? Como que você me explica uma coluna de fogo no deserto? Como que você me explica que a rocha, o povo andava, a rocha andava também? Como que você pode me explicar aquela abertura daquele mar vermelho? Como que você explica isso para mim? Como que você explica muro de água? Manda um pedreiro fazer para ver se ele consegue. Não consegue. Você via os tubarão andando assim, olhando para você, não podia te comer, não podia te engolir. Você está me entendendo? Coisa magnífica. A lama do fundo do mar estava ali, mas ela ficou seca. Sabe por quê? Porque o Senhor estava passando com o seu povo. E o seu povo não ia se lambuzar na lama, porque era povo, era ovelha, não eram porcos. Olha aí, Jesus, olha só o que ele faz comigo e contigo. Você está me entendendo, igreja? Ele é maravilhoso, ele é magnífico, então ele faz isso na minha e na tua vida. E diante dessa multiplicação ele fez. Então o que é que está faltando aí para você, que você está com medo do negócio minguar e o negócio não prosperar? Coloca na mão de quem sabe. Sabe, você tem que regar, começa a regar a tua fé. Rega aquilo com fé e o Senhor faz o restante.
Tá me entendendo? Tem que ter fé. Você não pode deixar a tua fé diminuir, você não pode deixá-la abalada. Você tem que avivar a sua fé. E foi isso que ali Jesus ensinou aos discípulos, que eles precisavam ter fé, ter mais fé, porque eles falaram para Jesus despedir aquela multidão, porque já era tarde, o lugar era deserto e eles não tinham como comprar comida para todo mundo. Então despede esse povo, que aí o povo vai pelo caminho comprando as coisas até chegar em casa. Mas Jesus não, Jesus fez diferente. Ele havia alimentado o povo com a palavra, mas ele queria alimentar o seu corpo físico com um alimento para a matéria. Olha só que sabedoria, porque ele sabia que o percurso de volta daquele povo era longo e eles não iam aguentar, muitos iriam até desfalecer no caminho, mas ele, com a sabedoria nata, ele fez o quê? Ele transformou, multiplicou aqueles 5 pães e todo mundo comeu, se fartou e ainda sobrou. Você está me entendendo? Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que você também serve. O que você apenas precisa ter mais é fé para poder prosseguir com ele. Tenha fé e você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Se você acreditar que ele faz, se você acreditar que ele pode fazer, porque ele pode. Então deixa ele fazer, deixa ele mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar. Você está me entendendo? Deixa Deus mudar. E deixa Deus fazer o processo. Deixa ele, tá doendo esse processo? Tá. Mas você vai ver quando chegar lá na frente, no seu propósito, você vai falar, valeu a pena chorar. Valeu a pena rolar. Valeu a pena se arrastar. Valeu a pena passar necessidade, passar fome. Valeu a pena o gemer. Doeu, mas valeu a pena. Você está me entendendo? Porque quando chegar lá na frente, diante do seu propósito, você está mais firme, amadurecido, cheio de sabedoria. Você está me entendendo? Cheio de conhecimentos. Entende? Então você não está indo para o seu propósito nécio, mas você está indo cheio da sabedoria. Está indo com a botija do azeite cheia e não vazia. Você está me entendendo? É dessa maneira que Deus quer você. É dessa maneira que Deus quer a mim. Ele nos quer dessa maneira. Ele não quer você ali sendo o que? Escravo de si mesmo, escravo de homens, não. Ele já tirou você da terra do Egito, ele tirou o cesto dos seus ombros e dos meus ombros. Então agora é hora de brilhar, igreja. É hora de correr para a vitória, alcançar tudo que nós precisamos e queremos e pedimos ao Senhor, porque foram anos a ti, a meu Jesus. Foram anos, eita, papai lindo. Então foram muitos anos, né? Muitos anos de luta, de choro, de angústia, tristeza, solidão, amargura. Mas Jesus chega hoje, nesta noite, para dizer para você, chega, 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 chega de sofrer, chega de sofrimento, chega de tormento, chega de lágrimas. Ainda que o choro dure a noite inteira, agora é hora de entregar a vitória, agora é hora, porque vai amanhecer. E ao amanhecer, tudo será alegria. É isso que o Senhor quer que você entenda e creia. Creia nisso e você vai ver o que o Senhor vai fazer na tua vida, o que Ele vai fazer na minha vida. Ele vai transformar, vai fazer milagres, prodígios e maravilhas. E você tem que acreditar, você tem que crer, porque Ele é o Senhor que Ele promete e cumpre. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na tua vida, Ele vai cumprir na minha. Então é hora de acreditar. Acreditar que tudo vai ficar bem. Ai, mas meus olhos estão vendo tanta dificuldade. Fecha os olhos naturais e abra os espirituais. E você vai ver possibilidade. Não desista do teu chamado. Não desista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. Eu vejo tantas pessoas desistindo, saindo, indo para fora. Muitos, quando a gente vê, só tem notícia que morreu. Tudo isso daí.
mas eu quero essa noite falar com o Senhor Jesus e Ele falando comigo e contigo. Chega, acabou. Chega de sofrer, chega de amargura, chega de angústia. Chegou a hora de sorrir. Chegou a hora de sorrir. Então põe o bloco na rua e bora lá correr pro abraço, porque Jesus está comigo e contigo nessa avenida. E a vitória é minha e é sua. Então é dessa maneira. Erga o estandarte. Qual é o estandarte? Fé. Erga o estandarte. Qual é o estandarte? Jesus. Erga o estandarte. Qual é o estandarte? A Trindade. Erga o estandarte. Qual é o estandarte? Eu consegui. Eu não desisti. Eita, papai lindo. Então é isso que você tem que fazer, igreja. Você está me entendendo? Erga esse estandarte. Erga esse estandarte. Eu consegui, porque eu não desisti. Erga esse estandarte. Fala comigo aí, levanta aí desse sofá, desse cantinho, dessa cama, sai do escurinho do cinema e coloca as mãos para cima e fala: eu consegui, porque eu não desisti. Eu consegui, porque eu não desisti. E vou conseguir conquistar muito mais coisas, porque eu não vou desistir, porque eu vou conquistar. Eu vou conquistar aquilo que me foi tirado, eu vou trazer de volta, vão me devolver, vai vir de volta e vai vir com porção dobrada, porque Deus é fiel. Ele enche o azeite na minha botija, ele põe farinha na minha panela, aleluia. Então é dessa maneira, igreja. Hora de sorrir. As dívidas, e as dívidas, pastora? Você não paga. Porque sabe o livro de Filemão? Ele disse, no livro de Filemão, ele escreveu uma carta. E nessa carta, ele disse que era Eudésio, né, para que fosse atendido. E ele disse, aqui pago todas as dívidas, né, e o receba em sua terra. Então, eu creio que o Senhor está dizendo que Ele está pagando todas as dívidas, todas as nossas dívidas. Ele está está zerando as suas dívidas, para que você comece e retorne. Porque há muito tempo você não vai para um ministério receber uma palavra, nem se consagrar diante dele. Mas ele está dizendo que ele paga as suas dívidas. Aí você retoma a sua vida, porque você estava passando com o manto da vergonha. Mas Deus está tirando esse manto da vergonha da sua e da minha vida. Porque ele disse que os dele não seriam envergonhados. Quem foi que colocou esse manto da vergonha em você? Colocaram em você, então o Senhor está dizendo que está tirando hoje. Tirando hoje esse manto da vergonha, esse manto da discórdia, esse manto da incapacidade. Ele está tirando de mim e de você. Porque você é capaz, sim. Você é filho e filha do rei. Você é herdeiro. Você é capaz, sim. Você está me entendendo? Então é isso que nós temos que fazer, igreja. Então, não deixar ninguém nos parar, ninguém nos destruir. Mas temos que correr para a nossa vitória sim, porque a bênção vai correr atrás de nós. Então nós temos que estar preparados para receber a bênção. Porque ela está vindo correndo. E quando ela chegar, eita papai, não vai ter lugar para tanta emoção, tanta alegria. Tem muita gente que não consegue suportar aquilo que Deus dá. Então você está preparado para receber o que Deus vai te dar? Eu estou me preparando. Eu estou me preparando. Então começa a se preparar, porque Deus vai fazer milagre. Enquanto você dorme, Ele trabalha. E quando amanhecer, eita papai, eu quero ver quem é que te para, igreja. Você está me entendendo? Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Deixa Ele fazer. Não fica ali esperando nada, não. Só faça. Senhor, se eu abrir o portão, o Senhor me dá a porta? Não. Vai lá e abre o portão, recebe quem tem que estar recebendo, fica na sua e deixa Deus trabalhar. Quem vai trabalhar e quem vai fazer o milagre é Deus. É Deus. Ele vai fazer o milagre. Eu quero falar uma coisa. Teve uma pessoa que falou, pastora, você fica zanziando tanto, assim que você se mexe para lá, faz isso, faz aquilo.
né? Que às vezes a gente, assim, eu peguei e falei, amada, falei assim, veja bem, eu não consigo ficar durinha assim, então eu vou ficar assim, ó, estátua. Então, gente, Deus está dizendo, o que é isso? Não, eu não consigo, sabe? Eu tenho que fazer movimento, tem que, eu não sou estátua. Ai, só se a gente estiver fazendo aquela brincadeira, estátua. Ai, meu pai do céu. Aí eu até ri com a irmã, sabe? Com os irmãos. Eu até ri. Eu falei, deixa eu dar risada que eu não aguento. Falei, eu não consigo ficar parado. Eu falei assim, porque às vezes tem alguma pacientes que conseguem, eu não consigo. Ninguém é igual. Ninguém é perfeito, como diz o outro, né? Então eu não consigo. Então eu fico assim, zanzando, porque, nossa, eu não consigo. Não consigo ficar quieta, eu sou inquieta. Então, gente, vamos fazer isso. Vamos trazer mudanças em nossas vidas. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando para que nós venhamos a praticar mais, sabe? A gente precisa enfrentar as adversidades, enfrentar as tribulações. Temos que estar preparados. Você está? Eu estou? Nós nunca estamos totalmente preparados. Que a gente se prepara para vencer uma batalha. Quando dali a pouco vem outra, a gente tem que se preparar, vem outra, mas chega um dia que a gente está cansado. E às vezes a gente, que nem hoje mesmo, é um dia que eu estou muito cansada. Então, né, tem hora assim, que se vier assim uma luta, uma guerra, nossa, não sei não, se não for papai, filho, eu não sei se eu vou vencer. Porque é o cansaço, né? Então, por isso que a Bíblia até nos ensina que até Jesus descansou. Então, nós precisamos fazer isso. Descansar, para que nós possamos voltar mais forte. Porque é o renovo, né? O renovar da águia. Não foi assim que ela fez? Foi para o alto da montanha e lá ela se transformou, ficou nua. Totalmente, nuazinha, pelada de tudo, porque tinha que restaurar tudo. E ali ela fez o seu renovo. E o seu voo foi mais espetacular do que os outros, porque ela estava leve. Tá me entendendo? Então, o que, que Deus está falando comigo e contigo nisso? Está na hora de você tirar essas cargas dos seus ombros, porque ele já tirou você da terra do Egito, ele já falou isso, tirou da terra do Egito, você é livre. Então, para de ficar carregando os outros nas tuas costas. Para de ficar carregando esses folgados nas tuas costas. Para. Mas é que sabe o que é, pastor? Se eu não fizer, porque é meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, meu sobrinho, cai fora, eu não quero saber, ele pode ser quem for. Você tá me entendendo? Ele pode ser quem for, ele pode ser o parente mais próximo da mim, que eu não tô nem aí, eu não vou carregar esse prego nas minhas costas, não, cai fora. Não vou. Você tá me entendendo? Não quero nem saber. Não tem que carregar. Então é isso, tem que dar um basta. Por isso que sofre, fica em depressão, fica angustiado, fica ali fraco e acaba saindo da presença de Deus por causa de filho, por causa de primo, por causa de sobrinho, por causa de sogra, por causa de nora, por causa de genro, por causa de sogro. Cai fora, para com isso, gente. Para com isso, vamos se concentrar. Qual é a concentração? Qual é a chamada? Jesus Cristo. Essa é a chamada. Então é nesse nome que a gente tem que focar. É nesse nome, porque ele está lá na frente, preparando o meu caminho e o seu, para que nós venhamos passar. Então é nele que você tem que focar. É nele que eu tenho que focar. Então faça. Faça, porque haverá multiplicação no seu celeiro. Nossa, os muros vão ter que se esticar para que possa passar o que Deus está mandando chegar. Então, eu recebo. Nossa, ixi, deu até um arrepio. Eu recebo, igreja. Eu recebo. Eu recebo, porque Deus é fiel. Então, Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na sua também. Então, faça. Se consagra. Senhor, consagra meus olhos do jeito que foi falado. Saiba se consagrar. Pegue o sal, passe nas mãos para consagrar as suas mãos, consagrar você, entendeu? No sal. Nós somos o sal da terra, gente. O sal, ele consagra. O sal, você pode fazer inúmeras coisas com ele. Eu estou fazendo as coisas aqui do jeito que Deus mandou. Eu estou vendo uns resultados tremendos que depois eu vou falar para vocês. Porque não adianta eu falar sem tentar terminando, né? Porque na hora que dá o término, você pode ter certeza que é vitória e tem testemunho. Amém, igreja?
Que o Senhor nos abençoe, prospere e exalte. Tenha uma noite abençoada no nome santo de Jesus. E se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele falará na minha e na tua vida, pois ele é Deus. Porque o Senhor, ele faz. Você somente tem que acreditar, somente tem que crer que ele faz. Ele te prometeu, ele vai cumprir. Então, abram as suas mãos e vamos dar a bênção. Que o amor, a graça, a comunhão, a consagração e a consumação do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sempre em nossos corações. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que ele fará na minha e na tua vida, pois ele é Deus. Amém? Beijo para vocês, igreja!